Oi, oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez trazendo um vídeo cheio de conteúdos para vocês aqui no canal do Clube do Gado. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de alimentos existentes para a nutrição de animais de produção e convidamos vocês para fazer parte aqui do nosso canal também, se inscrevendo e ativando o sininho para não perder nenhuma oportunidade. Não é isso, Jairo? Com certeza, Mari. A gente toda semana está postando novidades para vocês. Pode acompanhar. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre os tipos de alimentos existentes para nutrição de animal de produção, né? E eu já vou deixar bem claro que aqui o foco é realmente aqueles alimentos onde a gente utiliza para formular outros alimentos, tá? Eu acho que no decorrer aqui do, do treinamento vocês vão entender um pouco mais sobre o que é isso. Vocês estão me escutando bem? Tem alguém falando aqui no chat que não está escutando? Ele deve não ter ativado o áudio dele, Mari. Pode deixar que eu falo com ele lá no chat. Certo. Pode passar, Jairo. Bem, é, os alimentos, né, a categoria de alimentos que a gente vai estar ofertando para o animal, sempre a gente vai observar qual que é essa exigência nutricional, né? Então, cada raça, espécie, sexo, fase de vida, a categoria que esse animal tá, a produtividade dele, vai estar influenciando nessa exigência. E você entender essa exigência vai te direcionar nas escolhas dos produtos que vão atender da melhor forma, é, que vão atender da melhor forma esses animais, né? Com isso, você vai ter a melhora na saúde, vai ter aumento de produtividade e, consequentemente, uma melhor rentabilidade aí do seu sistema. Outra preocupação que tem também na escolha do alimento que você vai utilizar é esse cumprimento da regulamentação dos produtos, né? Porque aquilo que você fornece para o seu animal pode repercutir no produto que você oferece para o mercado, e esse produto, na maioria das vezes, são de consumo humano, então eles têm que estar aí seguindo as ordens, né? Ter essa segurança que são produtos de qualidade, que não há nenhum insumo que não deveria estar lá, entendeu? Pode passar, Jairo. Entrando então nessa questão da regulamentação desses alimentos, quem fiscaliza isso é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, o MAPA. Ele é um órgão governamental, é responsável pela gestão, regulamentação e fiscalização de políticas públicas relacionadas ao mercado agropecuário. Também é responsável pelo fomento do setor e é ele que vai estabelecer, classificar e fiscalizar os alimentos para consumo animal. Pode passar. Então, a gente vai seguir as instruções normativas que tem dentro do mapa, tá? Por que que eu falei no começo na questão desses alimentos que geram outros alimentos? Porque a principal fiscalização do mapa ela é referente aos alimentos que são utilizados para a formulação de ração, para a formulação de suplementação, esses alimentos em específico. Os alimentos como volumosos, por exemplo, pastagem, é, alimentos como silagem, forrageiras em geral, ele não vai entrar muito nessa classificação, tá? Então, existem duas instruções normativas que têm mais conteúdo a respeito disso, que é a instrução normativa 15 de 26 de maio de 2009 e a instrução normativa de 2004. A de 2009, ela vem corrigindo alguns termos, acrescentando algumas classificações. E então, assim, a gente vai seguir a instrução normativa de 2009. Mas a regulamentação desses produtos, o que pode ser inserido dentro deles, tem outras instruções normativas posteriores que é, norteiam e regulamentam todos esses alimentos, né, para consumo animal.
Então, no mapa, alimentos é a mistura composta por ingredientes destinada exclusivamente à alimentação de animais, que constituam um produto de pronto fornecimento e é capaz de atender integralmente ou em parte às suas exigências nutricionais. Pode passar. Ele separa em 7 categorias, né? Os ingredientes ou matéria-prima, os aditivos, os suplementos, o premix, núcleo concentrado e ração. A gente vai entrar em cada um desses, tá? Mas eu já vou adiantando que essa definição desses tipos de alimentos, ela é feita para toda a produção animal, né? Então tem aves, suínos, bovinos, equinos, engloba toda a categoria de produção animal, inclusive os pets. Pode passar. E, Mari, então esse slide aqui é a apresentação dos grandes grupos de alimentos que a gente tem para todos os tipos de animais, é isso? Exatamente. Tudo que um animal come está aqui dentro. Não tem como estar fora desses 7 grupos, né? Não, então, é isso que eu fui explicar no começo, porque o mapa, ele categoriza os alimentos que são destinados à formulação, principalmente. Alimentos como volumosos, eles não entram na categoria do mapa, mas a gente vai falar sobre eles também. Bacana. Então, ingrediente ou matéria-prima é o componente ou constituinte de qualquer combinação ou mistura utilizado na alimentação animal que tenha ou não valor nutricional, podendo ser de origem vegetal, animal, mineral, além de outras substâncias orgânicas ou inorgânicas, né? Então, a matéria-prima é a base aí da formulação de qualquer outro alimento, né? A gente tem o farelo de soja, pode passar para o próximo. Tem a soja, né, e os seus derivados, que é farelo de soja, casquinha de soja, enfim, mesma coisa para o milho, os óleos, tudo, tudo que engloba, né, essa base, ela vai estar dentro de ingredientes ou matérias-primas, né? Aqui a gente traz um pouco dos volumosos, né? A gente gosta de falar muito da questão das pastagens, da questão da silagem de milho, do do feno, né? Hoje a gente está falando um pouquinho também das forragens hidropônicas, da palma, enfim, a gente tem outras forrageiras que vão constituir aí a alimentação. E aí, quando a gente faz a inserção, né, a mistura dos dois, e vai falar do que a gente está oferecendo para o animal, a gente chama de dieta total, né? E a gente leva em consideração também, quando a gente está fazendo as formulações, o valor nutritivo dessas forrageiras também. Então, cada ingrediente, seja ele de origem vegetal, animal, mineral ou outra, vai desempenhar uma função específica, né? Ele vai contribuir aí para a nutrição equilibrada, a saúde dos animais, além de compor outros alimentos que poderão ser destinados ao consumo animal, né? E é exatamente aqui que a gente vai entrar, né? Na composição aí de outros alimentos destinados ao consumo animal. Pode passar, Jairo. Primeiro item que a gente vai trazer são os aditivos, né? Os aditivos são substâncias, micro-organismos ou produtos formulados, adicionados intencionalmente aos produtos, que não é utilizada normalmente como ingrediente, não tenha valor nutritivo e que melhore as características dos produtos destinados à alimentação animal ou dos produtos animais, melhore o desempenho dos animais sadios e atenda às necessidades nutricionais que tenha efeito anticoxidiano, por exemplo. Os aditivos, eles vão entrar principalmente para promover uma melhoria ali daquela dieta, tá? É, a gente vai entrar aqui na categoria de cada um e aí a gente vai entender um pouco mais como o a mais dele, né? O que ele proporciona a mais. Por exemplo, os aditivos tecnológicos. São 3 categorias de aditivos, tá? 3? Não, 4. Vamos lembrar. Enfim, aditivos tecnológicos são qualquer substâncias adicionadas ao produto destinado à alimentação animal,
com fins tecnológicos. Os adsorventes, os aglomerantes, os conservantes, antioxidantes, antifúngicos, estabilizantes, espessantes, reguladores de acidez e umectantes. Ou seja, ele vai entrar como uma tecnologia mesmo para poder garantir que a ração ou a formulação, o núcleo, ele não mude suas propriedades, tá? Então, por exemplo, aqui do lado a gente está com uma ração que ela está com fungo. Talvez se eles tivesse adicionado um aditivo tecnológico antifúngico, ele não teria dado fungos, entendeu? Então, é nessa característica, tá? Conservar as características do alimento ou promover alguma melhora, como os aglomerantes, tá bom? Pode passar para o próximo. Os aditivos sensoriais, eles estão relacionados com os sentidos mesmo, nossos, tipo visão, olfato, paladar. é, Então, os aditivos sensoriais é qualquer substância adicionada ao produto que melhora ou modifica as propriedades organolépticas, que essas são as características facilmente percebidas pelos sentidos, como olfato, visão, paladar e tato. Destes ou as características visuais do produto. Então, os aditivos sensoriais, corantes, ele muda a cor, né? Pigmentantes também. Os aromatizantes vai mudar o, o cheiro e os palatabilizantes vai mudar o gosto, né? E isso vai fazer com que o alimento fique mais atrativo para o animal, aumentando então o seu consumo e, consequentemente, aumentando a produção. Próximo. A gente também tem os aditivos nutricionais. Os aditivos nutricionais, ele é utilizado para manter ou melhorar as propriedades nutricionais do produto. São as vitaminas, provitaminas, aminoácidos, oligoelementos, ureias e os seus derivados, né? Então, ele vem com a intenção de completar a balança e balancear essa dieta, né? Otimizar, consequentemente, o crescimento e a produtividade, e aí também promover a melhora da saúde. Pode passar. O último aditivo que a gente vai falar são os zootécnicos, né? São todas as substâncias utilizadas para influir positivamente na melhoria do desempenho dos animais. Eles podem ser digestivos, equilibradores de flora ou melhoradores de desempenho. A gente tem um bem famoso, que é a monazina sódica, e ele promove a melhora da saúde, do sistema digestório, eficiência alimentar, seleciona os micro-organismos do sistema digestório e facilita a absorção dos nutrientes. Então, ele vai atuar principalmente ali no rumen para ruminantes, né? Melhorando, selecionando os micro-organismos que melhor aproveitam a dieta, ou se não, promovendo realmente a absorção aí desses alimentos, né? Ô Mari, Pode. essa monenzina sódica, ela está presente no nosso núcleo, né? Esse aditivo. Ela faz a seleção no rumen de bactérias que melhor promovem a absorção de nutrientes. Bacana. Pode passar? É. Pode. É, os suplementos é uma mistura composta por ingredientes ou aditivos, podendo conter veículo ou recipiente que deve ser fornecida diretamente aos animais para melhorar o balanço nutricional. Quando se trata de suplementos minerais destinados à alimentação de ruminantes, esses também poderão ser indicados para diluição. Então, geralmente, os suplementos são aqueles que estão praticamente prontos para consumo, tá? É, Aí a gente tem, por exemplo, o Lacton, o A gente Convert. vai falar, o nosso produto Lacton, ele é um suplemento, igual você falou aí, diluível, né? Que tem que diluir em água para servir aos animais, né? Isso. E também o Ecoprime também entra aqui como categoria de suplementos.
Equiprime, produto Equiprime é para cavalos, né? O Lacton é Uhum, para vaca leiteira e o Convert Plus para gado de corte. Os três isso. produtos são suplementos, né? Uhum, isso mesmo. Então, o suplemento ele pode ser mineral, né? Quando possui na sua composição macro e microelementos minerais, podendo apresentar no produto final um valor menor que 42% de equivalente proteico. Ele pode ser um mineral com ureia, né? Quando possui na sua composição macro e microelementos mineral e no mínimo 42% de equivalente proteico. Pode passar. Pode ser suplemento mineral proteico quando possuir na sua composição macro e microelementos minerais e pelo menos 20% de proteína bruta e fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta por 100 quilos de peso corporal. E mineral proteico energético quando possuir na sua composição macro e microelemento mineral pelo menos 20% de proteína bruta, fornecer ao menos 30 gramas de proteína e 100 gramas de nutrientes digestíveis totais por 100 quilos de peso corporal. Esses termos, pessoal, Opa. é, a gente vai entregar um material para vocês poderem olhar com mais clareza, né? Porque às Ah, vezes a é, né, gente Mari? No final aqui do treinamento, na verdade, a gente tem uma grande surpresa com esse material aí, o pessoal que assistir até o final, certo? só para quem ficar até o final. Bacana, E bacana. Vamos guardar a isso aí gente na manga, mas para quem ficar aqui até o final, tem uma surpresa, porque essas informações são difíceis de lembrar, mas a gente vai ter um material legal para apresentar facilitar aí, né, Mari? isso. Pode passar. Outro item que também é utilizado é o premix, né? Ele é a pré-mistura de aditivos ou veículo ou excipiente que facilita a dispersão em grandes misturas e que não pode ser fornecido diretamente aos animais, né? Em sua formulação, geralmente se mistura aditivos nutricionais com ingredientes inertes e ele é utilizado para ser incorporado em pequenas quantidades a frações ou concentrados, né? Ele serve para corrigir os desequilíbrios nutricionais da dieta carente ou corrigir as carências metabólicas do animal. O premix, diretamente na produção, a gente não utiliza tanto. O pessoal usa muito o premix para formular núcleo, né? Então ele pega um premix que tem um aditivo, que tem uma característica ali específica e utiliza ele para formular algum núcleo. Então geralmente ele é mais utilizado nas indústrias, tá? Mas tem gente que usa também. O pessoal dos suínos, eles gostam bastante de usar. Pode passar. Já o núcleo, ele é a pré-mistura composta por aditivos e macrominerais contendo ou não veículo excipiente ou excipiente, que facilita a dispersão em grandes misturas e que não pode ser fornecido também diretamente aos animais. Ele possui maiores teores de vitaminas, minerais e outros aditivos e acerta a inserção na mistura final da ração. Ele é utilizado para enriquecer a mistura básica dos nutrientes e criar uma ração quase completa. É o famoso Nucleolac Preparto e Núcleo Plus que a gente trabalha, né? Qual que é a diferença do núcleo para o premix? O núcleo, ele pode ser adicionado diretamente na ração, né? Ali na mistura do farelo de soja com farelo de milho. E ele permite maiores inserções do que o premix. Então, você geralmente coloca um pouco mais de núcleo do que de premix numa dieta, entendeu? Essa é a grande diferença dele. Pode passar. O próximo é o concentrado. Por favor, não buguem suas mentes com o próximo item. Vamos lá prestar bastante atenção. Concentrado é a mistura composta por ingredientes ou aditivos que, quando associada a outros ingredientes, pode, em proporções adequadas, ele vai constituir a ração. Então, a mistura de alimentos concentrados, ela forma a ração, tá? Então, a gente tem os concentrados e tem a ração. São duas coisas diferentes,
né? A gente costuma conversar e falar isso como se fosse uma coisa só, mas são duas coisas diferentes. O concentrado, ele vai constituir a ração, né? Eles possuem baixo teor, são alimentos que possuem geralmente baixo teor de água, né? Valores menores que 18% de fibra e possuem grande variação nutricional entre eles, entre os alimentos. Os alimentos concentrados ainda podem ser classificados como proteico, com mais 20% de proteína na matéria seca, ou energético, com menos de 20% de proteína na matéria seca. Aí Pode passar. o exemplo dos concentrados na ração é o farelo de milho, o farelo de soja, o Mário. Isso, isso, Tá? Eles são concentrados, têm grande teor proteico, né, como você falou, e é o milho a soja, sim. concentrado, né? Só o milho mesmo. O Bacana. milho, o milho é energético, Ah, que ele tem mais perdão, energia. perdão. O milho não entra para proteína, entra para energia. É a soja que entra para Exatamente. proteína, né? Verdade. É, isso aí. Pode passar. E aí a ração. A ração é a mistura composta por ingredientes e aditivos destinada à alimentação dos animais de produção, que constitua um produto de pronto fornecimento e é capaz de atender às exigências nutricionais dos animais a que se destine. Ela fornece de forma quase que completa todos os nutrientes que um animal precisa para expressar o seu potencial genético e ela otimiza os processos produtivos, reduz os custos de produção e maximiza aí a eficiência nutricional desse animal, né? Ou dessa dieta. Pode Então, passar? então, então aí é a mistura pronta, né, Mária? Quando eu misturo Mistura os pronta. concentrados junto Com com o núcleo, núcleo, por exemplo, e aí vira uma eu tenho. ração. Exatamente. Exatamente. Pode passar? Então, gente, concluindo, né? Por que que eu preciso de saber tudo isso, né? Claro que a gente não utiliza todos esses itens de forma minuciosa dentro de uma propriedade. Mas se a gente entender o que que constitui dentro, por exemplo, eu vou comprar uma ração pronta, eu vou olhar os níveis de garantia. Se eu entender o que cada alimento ali está proporcionando, qual aditivo tem, qual que é o nome daquele aditivo, eu vou saber que o aditivo é zootécnico, que o aditivo ele é melhorador de desempenho. Então eu vou saber que aquela lá é uma ração X que pode me proporcionar aquilo tudo que eu preciso para aqueles animais. Mas vamos supor que meus animais eles estão passando por uma outra fase e que de repente, mesmo com uma dieta que eu estou fornecendo aqui, ele ainda não atingiu ali as necessidades de um mineral ou de um aminoácido específico. Está sendo um limitante ali para aquela produtividade. O que que eu vou fazer? Ah, não, então agora eu preciso de buscar um suplemento, porque é o suplemento que vai ser inserido ali e que vai me trazer esse a mais que eu estou precisando. Então, a gente entendeu quais são as fases, ela vai otimizar ali o direcionamento, claro, junto com um nutricionista, um veterinário, mas vai te direcionar, você vai entender o que está sendo ofertado, né, para esses animais e o que você pode é, inserir a mais para poder completar, e com isso você vai ter uma melhora, então, do desempenho desses animais. Então, ao entender a funcionalidade, o papel de cada tipo de alimento, sejam ingredientes, básicos, ingredientes básicos, aditivos, suplementos, premix, núcleos concentrados ou rações, vocês podem formular dietas que não apenas atendam às necessidades nutricionais dos animais, mas também melhora a saúde, o bem-estar, a produtividade geral desse rebanho, além de garantir esses produtos finais seguros, porque você reconhece que tem alguns insumos que eu não posso dar de acordo com a categoria do animal. Por exemplo, é, tem um pessoal que gosta de usar cama de frango para ruminante. Não pode, porque você está aí correndo o risco de dar vaca louca no seu rebanho, né?
Então, também tem alguns alimentos concentrados, né? Alguns ingredientes que são à base de, de proteína animal e também não vão poder ser ofertados para os ruminantes, exatamente pelo mesmo motivo. Ah, mas eu tenho uma ração aqui que ela tem ionóforo, e ionóforo não pode ser ofertado para cavalo. Então, você não pode deixar, por exemplo, se você tem uma ração lá para gado, por exemplo, com um nucleolac, você não pode deixar o cavalo estar ingerindo essa ração, porque é tóxico para ele. Então, você entender tudo isso parte do pressuposto de você entender o que são esses alimentos. Por isso, da ideia da gente trazer um pouco disso para vocês poderem ter mais claro quais são cada categoria. O E Mari, é isso. vale lembrar que esse treinamento aqui é exatamente o primeiro treinamento que está trazendo os principais grupos, né, que o mapa apresenta. E que na Uhum. sequência, né, a gente vai apresentar os treinamentos de cada grupo. A gente vai abrir esses grupos e detalhar esses grupos com todo mundo, né, nos próximos treinamentos, Isso, certo? Então, quem já isso. assistiu esse treinamento, quem está assistindo com a gente, já pode se preparar para ter ainda mais informações sobre esses tipos de alimentos, né, Mário? Em detalhes, como você estava aí nos explicando, né? É. A gente vai trazer um pouco de cada, ou pelo menos dos principais grupos de alimentos para vocês, porque a gente entende que dentro dele existe uma gama de outras especificações que vocês conhecendo pode ser que fique ainda mais claro e objetivo a forma de vocês lidar com a alimentação desses animais. É E isso. é isso. É isso aí, pessoal. Você que acabou de assistir esse treinamento, gostou do conteúdo? Se você gostou do nosso conteúdo, aproveita, escreve aqui nos comentários o que você achou. Já passou por uma situação que você lembrou do conteúdo do nosso treinamento? Escreve aqui. E aproveita também para compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos produtores. Não é mesmo, Mariana? Isso aí, não esquece também de deixar o seu joinha e curtir para que essa informação chegue a mais e mais pessoas.